Começamos nossa viagem na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. A partir dessa cidade universitária, rodamos 60 quilômetros por estrada de servidão até encontrar o assentamento Madre Terra. Em meio à agroindústria e às grandes plantações de arroz, soja e milho, a comunidade Pachamama consegue produzir o seu arroz sem veneno e sem patrão. Bom, sou Valdemir, colunista do jornal Balaiada para a discussão do campo. Estou aqui com o Macuco e a Lise do assentamento Madre Terra e eles vão explicar para nós como que é a produção do arroz orgânico e as diferenças do arroz da produção tradicional. O processo do arroz orgânico, ele é um processo um pouco trabalhoso, mais manual, vamos supor assim, do que o processo do arroz convencional. Apesar de ou tu tem trabalho ou tu tem veneno, né? Então, sim. Tipo, o veneno ele vem, na verdade, por que ele tem tanta aceitação? É porque ele vem substituindo o trabalho que se tem dentro das lavouras, tanto de arroz quanto de qualquer outra cultura. Então, na lavoura de arroz orgânico foi resgatado o processo, o método mais tradicional, usado desde os chineses usavam esse processo, que é o processo de plantio pré-germinado. Os chineses ainda usam plantio de mudas, que daí já é mais avançado que pré-germinado, tu já vem com a mudinha do arroz pronta no quadro. O sistema pré-germinado é um sistema que tu germina a semente. Tu germina a semente antes de plantar, então tu já planta ela já com início de brotação de raiz. Então tu adianta o processo de nascimento da semente, ocasionando assim ela vir antes das plantas nativas que tem ali na área. Tipo, aqui tem muito que seria o capim-arroz, o próprio, que também são arroz para consumir, mas como tu quer um padrão, que tem o arroz vermelho, o arroz negro, tu consegue controlar com esse sistema. Bom, aqui o processo que a gente faz da lavoura de arroz de plantio, ele começa com o manejo de receva. Vocês estão vendo aqui, a terra está mexida, foi mexida com ela com um pouco de água para fazer um barro, para enterrar. A palhada que ela estaria como se fosse esse outro lado aqui. Não sei se dá para mostrar o outro lado. Aqui, do outro lado, tem uma palhada grande. A gente enterra essa palhada, que é para ela poder fermentar, e não agora, e não quando tiver o arroz, porque se ela fermentar quando tiver os pés de arroz aqui, ela vai gerar doenças e outros problemas. Então a gente faz esse processo agora. Agora a gente está em processo de encher de água isso aqui vai ser coberto de água, então ele vai ficar tanques cheios de água. Vai ficar durante 20 dias, um mês, esse coisa cheio de água. Aí a partir disso a gente seca e entra com o nivelamento de solo. Então a gente nivela todo o solo de novo, tira toda qualquer valetinha e algum lugar que possa ficar água acumulada, e semeia a semente do arroz. A semente do arroz, ela é pré-germinada, ela é feita, deixado um dia dentro de um tanque com água, os sacos de 25 kg, mergulhado em um tanque com água, deixado 24 horas, depois é tirado mais 24 horas, tirado da água e ficado mais 24 horas na sombra, germinando. Quando ela liberar o começo da raiz, a gente traz essa semente para a lavoura e distribui os sacos pelas taipas da lavoura, e depois vai semeando, enchendo um balde, algum outro saco, e semeando à mão em todos os quadros. A partir que semeou, a gente libera toda a água para que o arroz encoste na terra no fundo e grude no chão e suba. A partir disso, o sistema pré-germinado ele vem para acelerar o processo de crescimento dele, para ele vir antes das plantas nativas que tem na área. Aí como ele vai vir antes, aí uns 7, 10 dias depois, depende um pouco do ano e do período, se deu mais sol, se deu menos sol,
o arroz já vai estar com seus 10 centímetros de água de tamanho, e o capim, as plantas nativas, elas vão estar nascendo, elas vão estar aí com seus 3, 4 centímetros. Então a gente vem de novo com o processo de inundar tudo de água, cobre tudo, cobre arroz, cobre tudo, vira só umas lâminas d'água. Em 2 dias, esse arroz que ficou coberto de água, ele sobe, ele cresce, ele espicha e cresce e sai para fora da água. E as demais plantas que estão ali, elas acabam, como elas são mais novas, elas acabam afogando, porque o nível de água, que são de 15 a 20 centímetros, é grande. Então ela não consegue não consegue subir para cima e alcançar a luz. Então ela afoga ali e fica só o arroz na lavoura. Aí a partir desse processo é manter os quadros sempre com água, sempre úmido, até o processo de colheita. Considerando a escala de produção a nível convencional, a nível transgênico, que ele é muito baixa. Ela é que a gente consegue produzir aí 40, 45 sacos por hectare de arroz. Enquanto o vizinho aqui, que planta do outro lado desse mato, ele planta a mesma quantia de área que nós, 10 hectares, e enquanto nós colhemos 400 sacos, 450 sacos desses 10 hectares, ele colheu 1.500 sacos de 10 hectares, ele colheu 150 sacos por hectare, fazendo a lavoura no sistema convencional. Se veio mato, passa o veneno em cima, se deu doença, passa o veneno em cima, não sei o que, taca a ureia por cima que vai produzir um monte. A gente costuma fazer o plantio à mão e com uma galera, assim, a gente traz uma galera que quer aprender junto com a gente, o nosso coletivo inteiro, e semeamos à mão, né? Porque o arroz ele já é todo produzido de forma coletiva. Então, por que o plantio não ser de forma coletiva? Botar uma máquina e plantar com lance, a gente prefere essa conexão assim com a terra e com outras pessoas junto também, para que seja realmente feito o processo de forma coletiva. E fizemos o plantio até agora, eu acho que 4 anos à mão já. O plantio é com uma galera que vem para aprender, vem somar assim e sai plantando arroz assim. E como que está sendo o escoamento da produção de vocês? Assim, vocês têm uma dificuldade, né? É uma das nossas principais dificuldades, na real, é o escoamento, assim, porque o arroz é uma coisa bem pesada, né? Então a gente consegue fazer todo o processo dele aqui. Faz o plantio, faz a colheita, faz a limpeza dele, descasca ele, embala e aí cai no processo de como tirar daqui, né? Tipo, a gente está agora mesmo participando de uma feira, a Polifeira do Agricultor, e a gente está conseguindo ir a cada 15 dias. A feira rola toda semana, mas a cada 15 dias é o que a gente consegue para garantir que o carro vai aguentar mais um tempo, assim. Tá, mas a dificuldade de comercialização é grande também. A questão da comercialização, a gente tem uma produção média de 400 sacos, 450 sacos no ano. Esses 450 sacos de arroz, o que a gente beneficia e vende descascado, embalado, a gente beneficia e vende cerca de, depende do ano, mas de 100 a 200 sacos. Esse outro excedente, a gente acaba fazendo como o pessoal que planta convencional faz, bota num caminhão e vende para a mesma indústria que eles vendem aqui, porque também até tem empresas de orgânico que comprariam orgânico, mas aí o custo de frete até levar essas empresas que é em Porto Alegre é mais caro do que a gente vender como convencional. Então, na verdade, a grande parte da nossa produção ela é feita simplesmente por uma questão militante de ser orgânica. Só onde a gente agrega um pouco de valor é nessa venda direta que a gente faz com um vizinho, com um amigo, com parceiros, em uma feira, por aí que a gente consegue agregar um valor mais um pouco maior, no sentido de ser mais justo ao trabalho que a gente passa. Sim. Não, e o que eu entendi que vocês disseram é o seguinte também, né? A questão de você defender o plantio orgânico, né? O plantio tradicional do arroz, ele também cria uma independência para os agricultores muito grande, né? Porque você sai dos pacotes, exato, né? Do agronegócio, né? Você sai do pacote de veneno, você sai do pacote de comercialização. Então, assim, você traz para a área, né, que vocês trabalham, a independência política também, né? Exato.
Então, assim, por isso que é muito importante que os movimentos entendam, né, que, por exemplo, nós precisamos criar uma rede de comercialização própria, né, fora dessa rede convencional de consumo, né? Nós precisamos criar uma rede nós para entender o seguinte: qual que é o porquê do trabalho com o arroz tradicional ou com a lavoura tradicional, né? Ela é uma forma de independência a situação que está, né? Ela te separa como é outros caminhos, né? Então tu sai do mercado tradicional, tu consegue criar essa autonomia interna, apesar de ainda a gente tá caminhando, tá começando. A ideia é essa, né? É produzir alimento de qualidade para nós, a classe trabalhadora, poder consumir um alimento de qualidade. É um processo educacional, né? Dialético, vamos supor assim, de tu entender o processo de luta da classe trabalhadora, quando tu entender que a luta ela não vem antes do modo de produção, a luta contra o sistema capitalista, né? Ela não vem antes do feminismo, ela não vem antes da agroecologia. Isso, na verdade, ela vem todos juntos, né? A luta de classe se acirrar muito se a gente não trabalhar o modelo de produção também, se a gente não trabalhar a questão de gênero também junto. Então é um caminho que é um caminho dialético. Todos esses âmbitos a gente tem que pensar como a gente vai viver, como a gente vai comer, quais são as nossas relações de trabalho, como a gente vai se organizar politicamente, como se fosse isso uma bandeira só. A importância também de levar esses debates, né? De gerar esses debates, né? Colocar e chamar a galera mesmo, como assim? Tu quer ser um revolucionário, mas tu come arroz no mercado enquanto o companheiro tá ali vendendo arroz orgânico e trabalhando. A questão do orgânico vai muito. Tu ouve muito assim: eu não vou pagar R$4 por um arroz orgânico se eu tô comendo margarina soia do mercado. A margarina tá, né? Mas aí é que tá. Entendeu? Essa redução que tu tem que fazer. Por que tu come margarina soia do mercado? Amanhã tu pode não precisar comer a margarina também. Com o tempo tu vai conseguindo achar os seus caminhos para suprir os seus... Por que tu não procura né? Por que tu não procura produtores então que produzam leite, que vão produzir uma manteiga que é muito mais saudável? Por que tu não ir atrás disso, né? Porque a mídia não vai te mostrar esse tipo de coisa. A mídia vai mostrar a margarina do mercado que tá na promoção, a indústria, né? A indústria é o mercado mais famoso, aquela coisa de tipo é uma competição enorme, assim, porque as pessoas não costumam debater essa questão do orgânico. Tem muitas pessoas que tu pergunta orgânico e não sabe nem o que quer dizer. Eu acho que é muito interessante esse debate nesse momento, porque assim, nós estamos vivendo um período no Brasil assim de um grande ataque ao meio ambiente, né? Uhum. Exatamente. Quem está no poder político do Brasil hoje, né? Ele deu um salvo-conduto para os ruralistas dizimarem populações tradicionais, acabarem com as florestas. E vocês, da forma que vocês trabalham aqui, evitando o consumo de veneno, né? Evitando o consumo de veneno e trazendo as práticas tradicionais de manejo do solo, na questão do arroz, vocês criam também uma área de preservação ambiental, né? Dá para se perceber aqui que vocês têm um cinturão verde aqui, né? Exatamente. De proteção ambiental. Eu estava conversando com vocês, isso aí é um fragmento de Mata Atlântica, né? Isso. Então, para quem anda na região aqui, sabe que é a única área protegida do entorno aqui, né? Sim. Do território. Então, assim, as pessoas que falam e que está muito hoje em discussão a questão da proteção ambiental, ela tem que procurar ao seu entorno quem tem as práticas tradicionais de manejo do solo, né? Porque assim, não é só a produção, mas o próprio manejar o solo de forma tradicional, sim, nas épocas corretas do ano. Tu não só tirar, né, mas também... É uma proteção ambiental, né? E isso precisa ficar muito claro, inclusive para os grupos que dizem, por exemplo, que trabalham a proteção ambiental. Pô, como que eu vou trabalhar a proteção ambiental se o meu vizinho aqui trabalha com manejo tradicional e eu não consumo com eles? Né? Eu não consumo a produção deles. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que essa reportagem que nós estamos fazendo, esse debate que nós estamos fazendo, vindo aqui conhecer o trabalho do assentamento e da comunidade Pachamama, é muito importante para mostrar para os grupos de esquerda ou para os grupos progressistas que acreditam na defesa do meio ambiente que precisa se consumir, né, dos produtos
que são produzidos, né, de forma tradicional de manejo do solo. E é muito possível, né? A pessoa acha que não, é muito produtor, existe muito produtor. Agora mesmo tu vê na feira, a gente indo na feira, a gente se reconhece, né? Aquela coisa da identidade, né? Eu produzo, tu também, a gente produz em todo lugar. E a pessoa, é tão mais fácil ir no mercado e comprar ali que tá, né? Lavadinho, pega ali na mão. Mas, e não se colocar para conhecer esse processo, né? Tu produz batata e como tu faz, sabe? Como é que é o solo lá? Essa troca, ela é muito importante, né? Agora, sem falar nos sabores, né? Que uma coisa produzida orgânica, uma coisa produzida sem aquele... sem aquela bomba de insumos para garantir uma super produção. Então é uma coisa que tem gosto, não só arroz, mas tudo que tu consumir, assim, tu conseguir pegar direto do pequeno agricultor, direto de quem produz de forma mais tradicional, de quem produz de forma agroecológica. Tem pessoal que trabalha em permaculturas, em agroflorestas. O sabor das coisas é outro, é totalmente diferente. O sabor, a nutrição então nem se fala, né? Mas só o próprio sabor, assim, isso já falando até em paladar, assim, uma coisa que é indescritível. Quem compra hoje o nosso arroz na feira ali, que é pessoas que estudantes ali e tal, experimentar 1 quilo, na outra feira vem ali e leva 5. Porque vai que eu, agora eu não quero mais ficar sem esse arroz porque eu não consigo mais nem comer o outro, porque aquele outro não tem gosto. Existem teorias que dizem que tudo carrega a história que leva, né? Então a história que cada coisa leva, que quem trabalha de uma forma mais tradicional, de uma forma mais orgânica, ela é sempre muito mais carregada de riqueza, de vida. O convencional, o transgênico são plantas mortas, ela simplesmente usa o solo como a base para ela não cair. Eles não estão dependendo muito do solo, eles têm tudo para botar ali e a planta dá. Ela vai chegar ali, ela vai dar e a semente dela tu não pode nem reproduzir. Tu vai ter que comprar o ano que vem de novo toda a semente. Lá porque tu não pode reproduzir a semente porque ela tem um gene que não deixa ela germinar no outro ano. Então já são plantas mortas. Então não é um alimento vivo, não é um alimento rico. Nascendo das cinzas da história, mãe da sua fortaleza. Renascendo das cinzas da história,